Oi, meu nome é Jair, eu sou aluno de controle e automação e eu estou cursando Física 3 com o professor Laércio no período da tarde. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos o problema número 2 do seminário, retirado do livro do Moisés de Física, volume 3. E eu não vou ler aqui o probleminha para ser mais rápido, mas basicamente o que nós temos é a seguinte situação: dois fios infinitos de mesma intensidade de corrente, porém correntes em sentidos opostos, com uma distância entre os dois fios dada por 2b. Se nós pegarmos aqui uma origem no meio da distância entre os dois fios, ou seja, a direita da origem até o fio da direita é B e a esquerda também é B, a distância, né? Aqui na verdade é B minúsculo, B minúsculo, mas enfim, acho que dá para entender. E ele nos pede o campo gerado por esses dois fios nos seguintes pontos: um ponto P aqui, onde esse x, que é a distância entre P e a origem, é menor do que o B, o módulo de x, na verdade, é menor do que o B, e uma outra situação em que P, com esse módulo de x sendo maior do que B. Como tem bastante simetria envolvida no problema, nós podemos utilizar a ferramenta da lei de Ampère. E o que nos diz a lei de Ampère? Que essa integral aqui, entre o campo e um dl, nós sabemos, é dada por μ0 vezes uma corrente interna ao sistema, né? Interna à superfície, à superfície escolhida, né? Então, se nós imaginarmos aqui um fio infinito, e essa corrente pode estar apontando para cima ou para baixo, mas imaginarmos que ela está apontando para cima, nós teríamos aqui, com a regra da mão direita, um campo nesse sentido, certo? E se nós delimitássemos uma superfície aqui, uma circunferência com raio R, nós teremos o campo apontando sempre de uma maneira que esse vetor aqui, campo, vai ser sempre tangente a essa circunferência aqui. Então nós temos aqui o vetor campo. O que eu quero dizer com isso? Se nós apontássemos uma bússola, colocássemos uma bússola aqui em qualquer lugar dessa circunferência aqui, desse círculo, circunferência, perdão, o norte dela sempre apontaria nessa direção que as setas estão indicando. E essa, esse sisteminha é trivial de ser resolvido porque tem muita simetria envolvida. E por isso essa integral vai ser tranquila, vai ser trivial de se obter um resultado. É claro que nós poderemos pegar aqui um, um caminho genérico, porém é, essa, essa ferramenta aqui já não seria tão útil, pois o caminho que nós escolhemos foi muito difícil e a integral seria complicadíssima de se resolver. Então nós temos a seguinte situação, né? Dois vetores, o B, o vetor campo, produto escalar com um dl. E quem seria esse dl? Esse dl é um vetorzinho que vai me descrever essa, essa curva que escolhemos, né? Então ele vai me descrever essa circunferência. E nós sabemos que produto escalar vai ser o módulo de B vezes o módulo de dl vezes o cosseno entre os dois ângulos. E qual será o cosseno entre esses dois ângulos? Sempre será zero, porque eles são paralelos. Como eu disse, eles estão sempre alinhados. E o cosseno de zero, nós já sabemos que é 1. Ou seja, esse produto escalar podemos dizer que é o produto entre o módulo de B e o módulo de dl. Então, nós temos a seguinte situação. B vai sair da integral, porque é uma constante. Integral dl vai ser igual a μ0, corrente interna. A nossa corrente interna nós já sabemos que é o I, que é a corrente que está envolvida aqui no problema.
essa integral aqui, como é uma integral de dl que está descrevendo uma curva, nós vamos ter o tamanho da própria curva. E o tamanho dessa circunferência, que é a nossa curva, seria dado por b vezes o tamanho da curva, 2πr, que é o raio, μ0 i, certo? Então, se isolarmos o que queremos aqui, que é o b, nós teremos uma função de r. Por que uma função de r? Porque essa curva pode ter o raio que eu desejar, que eu precisar e desejar. Então, nós teríamos aqui várias curvas, várias circunferências centradas no nosso fio condutor. Então, aqui nós temos um μ0 i sobre 2πr. Bom, então, retornando aqui à situação que nós temos, se utilizarmos a regra da mão direita, né, nos dois condutores, nós teremos a seguinte situação. Aqui nesse fio da esquerda nós teríamos um campo nesse sentido, ou seja, aqui ele estaria entrando no papel, né, entrando no plano, e aqui ele também estaria entrando no plano. Desse lado ele estaria saindo, porém não nos interessa esse lado a princípio. Desse campo aqui nós teríamos uma coisa muito parecida, né? Então aqui a gente vai usar a regra da mão direita também, então vamos entrar dentro do campo, dentro do plano, porém aqui nós vamos sair do plano. Então aqui vamos ter um B1, vamos chamar assim, que vai ser o do fio 1, e um B2. Aqui vamos ter um B2 e vamos ter um B1. Como é válido o princípio da superposição, nós podemos dizer que B, que é o que nós queremos, vai ser dado por, na primeira situação, vai ser dado por B1 mais B2, pois eles estão no mesmo sentido. E na segunda situação, nós teremos B sendo dado por, como eu sei que B2 vai estar mais, o P, perdão, vai estar mais próximo do fio 2, nós já temos uma ideia que B2 vai ser maior do que B1 nesse ponto. Então vamos colocar B2 menos B1. Isso aqui não vai fazer tanta diferença, o B2 e o B1, qual que é maior, só vai fazer diferença nós temos aqui um B com um valor positivo. Mas caso o que eu falei não esteja certo, nós vamos ter um sinal negativo para o valor de B. Mas o módulo desse campo não vai mudar. Vale lembrar que essas somas são somas vetoriais, né? Então, são vetores esses campos. Então, para a primeira situação, o que nós temos? B1 vai ser dado por μ0 vezes i dividido por 2π, e a distância entre o fio e o ponto que nós queremos. E qual é essa distância? A distância entre B1 e esse ponto, que é esse ponto que eu vou até destacar com uma outra cor, esse ponto aqui, vai ser B mais a variável x. Então nós vamos ter aqui um B mais x. E quem seria o nosso B2? Vamos ter um μ0 i dividido por 2π e a distância. E quem será essa distância? Agora, né? Nós vamos ter a distância de B menos x. Pessoal, aqui nós temos um B, né? Aqui nós temos um tamanho B menos o x, que seria dado por essa distância aqui. B menos x. Então, só para confirmar o que nós tínhamos aqui, como eu tinha dito, para o primeiro fio, a distância entre o fio e o P seria B mais a variável x, como eu havia dito, B mais x. E para o segundo, qual que seria? Para o segundo nós teríamos B menos x, e que nos daria essa distância aqui. Então, só confirmando que nós já tínhamos. Bom, então agora vamos equacionar aqui o nosso B, né? Então nós teremos o B1 mais o B2, eles estão no mesmo sentido, então
podemos fazer uma soma, não precisa ser uma soma com vetores, né, porque eles já estão no mesmo sentido. Então, nós vamos ter um mi0 i sobre 2π, que eu já vou colocar em evidência, dividido por 1 b mais x mais 1 sobre b menos x. Bom, eu vou fazer um MMC aqui para deixar mais agradável essa conta, até porque nós temos que fazer o gráfico que vai representar o comportamento do campo. Então, vamos ter um mi0, 2π. Nós vamos ter aqui, se fizermos o produto entre b mais x e b menos x, vamos ter uma diferença de quadrados, né? Aí aqui nós teremos b mais x mais b menos x. Esse cara, nós já sabemos que corta com esse, mais x com menos x. E aqui em cima, deixa eu fechar esse parênteses que eu esqueci. E aqui em cima nós teríamos um 2b. Esse 2 podemos cortar com esse 2. Então nós teríamos como solução final aqui, o nosso primeiro comportamento, mi0 i sobre π vezes b sobre b ao quadrado menos x ao quadrado. Bom, e para a segunda situação, né, nós teremos o que? O ponto P aqui maior do que o nosso B, né? Então a distância do fio 1 até P seria um B mais esse X. Então nós teremos aqui para o B1 mi0 i 2π sobre 1 sobre b mais x. Deixa eu deixar mais agradável aqui, b mais x. E o B2, o que nós temos? Mi0 i sobre 2π. E aí nós temos 1 sobre... Qual que seria essa distância aqui, ó, daqui até aqui? Seria x, que é essa distância da origem até o ponto, menos esse tamanho aqui, que é b. Então nós teremos x menos b. Se equacionarmos o nosso b, né, seria b1 mais b2, eles estão em sentidos opostos, né, então nós teríamos uma subtração, e aí seria, nós já vimos, né, b2 menos b1, então mi0 i sobre 2π vezes 1 sobre, quem que é o nosso B2? Aqui vai ter um x menos b, menos 1 sobre x mais b. Eu troquei aqui, né? Vale a propriedade, né? Então, eu posso trocar esse b mais x, x mais b, não tem problema. E aí nós teríamos aqui mi0 e 2π. O MMC entre os dois seria uma diferença de quadrados, então x ao quadrado menos b ao quadrado. E aí aqui nós temos x mais b menos x mais b. Que o que acontece? Nós tínhamos aqui menos x menos b. Então só troquei o sinal de todo mundo. Troquei o sinal do x e troquei o sinal do b. Então, deixa eu apagar aqui. Então, o x com o próprio x está com x, né? Mais x menos x. E aqui nós teríamos um 2b. Posso cortar esse 2 com esse 2. Então, nós vamos ter algo bem parecido com a primeira situação, porém, com uma pequena diferença. Então, nosso b, que eu esqueci de colocar, é uma função de x, né? Bx vai ser mi0 i sobre π. Aí, vezes b sobre x ao quadrado menos b ao quadrado. Por enquanto finalizamos o comportamento. Agora veremos qual que vai ser o gráfico que vai representar essas duas funções aqui. Bom, então imaginemos aqui a nossa situação, né? O b, né? Vou chamar aqui de b1, que na verdade é o próprio b, né? Mas o b na situação 1 ele vai ser dado por mi0
i sobre π b sobre b ao quadrado menos x ao quadrado. Então, como vai se comportar esse gráfico aqui? Essa primeira parte é uma constante, então nós teremos um k vezes esse b é uma constante, então teremos um a sobre a ao quadrado menos x ao quadrado. Então vamos ter um gráfico muito parecido com essa função aqui, né? Um b de x com essa cara. E qual que vai ser essa cara, né? Nós temos aqui no zero, nós vamos ter, se eu colocar zero aqui no x ao quadrado, nós vamos ter mi zero i sobre π vezes, aí o zero aqui, né? Então b sobre b ao quadrado, temos um b aqui. Então essa é a primeira cara. Lembrando, um módulo de x menor que b, então à esquerda de b, se eu supor um b aqui, um valor qualquer, então nós vamos ter o seguinte cara, algo desse tipo. O que vai acontecer quando chegarmos próximo do b? Se aplicássemos o limite, né, nós veríamos o seguinte, que esse valor do campo ele vai explodir, ele vai para o infinito. Então vamos imaginar aqui um k, né, vezes um a ao quadrado menos x ao quadrado. Se esse x ao quadrado assumir o valor de a, que no nosso caso é o b, né, se ele assumir o valor de b, ficaríamos com k vezes 1 sobre algo muito pequeno, né, próximo de zero, se eu aplicar o limite aqui, né, se eu aplicar o limite com x tendendo a a. Então esse cara iria, não é igual, né, ele tenderia, né, ao infinito, ele vai explodir. Nós dizemos que isso aqui explode para mais infinito. Então esse cara vai ter um comportamento desse, né, nunca vai cruzar aqui o b. E aí vamos olhar agora o comportamento aqui à direita do b, né? Então à direita do b nós teríamos aqui um b2 que seria igual a um mi0 i sobre π vezes b x ao quadrado menos b ao quadrado. Então algo bem parecido, né, com o que a gente tinha. Então k vezes a sobre a ao quadrado, x ao quadrado menos a ao quadrado. Bom, se assumirmos que x está tendendo a, né, um valor próximo, se aplicarmos aqui um limite com x tendendo a, nós teremos esse cara aqui tendendo ao infinito também, né? Então, ele viria daqui do infinito e iria descendo, né? Então, esse cara vai, se fizéssemos isso aqui tendendo ao infinito, né? X tendendo ao infinito de k vezes a sobre x ao quadrado menos a quadrado, nós teríamos aqui uma constante dividido por algo muito grande. Então esse cara aqui iria tendendo a zero, né? Então quando fôssemos ao infinito, esse cara iria tendendo a zero. Então o nosso comportamento é mais ou menos esse aqui, né? Nosso gráfico da função campo B teria mais ou menos essa cara. Bom, aí só a título de curiosidade, né, eu coloquei aqui, tava com muita saudade de física experimental, e eu coloquei aqui no GeoGebra o gráfico que a gente tinha. É óbvio que aqui o K eu adotei como 1, né, para facilitar a conta, mas não importa quanto vai cercar aqui, né, contanto que ele seja maior do que zero. Então vamos ter aqui o comportamento de B, né, então vamos variando o valor de B, e aí nós teríamos esse gráfico aqui se modificando conforme o B, né? Então aqui no B o que acontece? Vamos supor que B seja 5. Então aqui no 5, não importa, né? 5.1, mas aqui no 5, pela esquerda, né? Aqui nós teríamos o valor de K sobre o nosso B, né? Como a gente já visto. E aí esse cara explodiria tanto pela esquerda quanto pela direita, para o infinito, quando o X, né? Ou no nosso caso aqui um R, assumisse o valor do B. E no infinito ela iria convergindo para o zero. E é isso.